Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 12º, Perfeição Moral. Vamos finalizar o item sobre o egoísmo. Não encerrar o assunto, porque eu não tenho capacidade para isso, mas vamos finalizar o item com as questões 916, 917, que tem uma resposta de Fenelon, ou Fenelon, e depois uma explicação muito bacana de Kardec, que vale a pena. Esse vídeo talvez fique aí com uns 15 minutinhos, mas é melhor, porque assim faz uma coisa só, né? Então vamos lá. Se você puder compartilhar, curtir, comentar, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos estudar. 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que parece incentivá-lo e sustentá-lo. Como a causa poderá destruir o efeito? Como é que a gente se livra do egoísmo se a gente está potencializando ele o tempo todo? Resposta: quanto maior é o mal, mais se torna hediondo. Seria preciso que o egoísmo causasse muito mal para se compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se tiverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem fazer mal uns aos outros e ajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Aí ele faz uma citação, a questão 784. A perversidade do homem é muito grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele recua em vez de avançar? E a resposta é: está enganado. Observa bem o todo e verás que o homem, ser humano, está avançando, uma vez que começa a compreender melhor o que é mal e que a cada dia reforma os seus abusos. Cada vez que a gente passa pelos 5 dedinhos, erro, arrependimento, expiação, prova e reparação, a gente cria aversão àquele mal. Então eu cometi um erro, me arrependi, vou expiar, quer seja pelo amor, já reparando, quer seja pela dor, sentindo na pele aquilo que eu causei por outro. Nas duas funções da expiação, pela dor ou pelo amor, eu vou criar aversão aqui dentro, para não cometer mais aquele equívoco. Então é uma etapa superada. E muitos já estão superando, muitos de nós já superamos vários tipos de orgulho, vários tipos de egoísmo, várias ramificações do orgulho, várias ramificações do egoísmo, vários vícios do orgulho e vários vícios do egoísmo nós já superamos. Isso é uma característica que todos nós temos. Isso está acontecendo com todos nós. Estamos melhorando. Isso é um fato. E a humanidade aumentou muito. Quando eu nasci éramos 5 bilhões de pessoas, hoje somos 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões e 400 milhões de pessoas já. Fora os desencarnados. Somos em torno de 30 bilhões de espíritos na Terra, entre encarnados e desencarnados. Então tem muita gente. Como eu disse no vídeo de ontem, o mal faz muito barulho. E o bem é humilde. Não fica mostrando em rede social o bem que está sendo feito. É muito curioso, teve uma emissora de TV dos Estados Unidos que saiu fazendo uma pesquisa juntamente com uma universidade de lá, fazendo uma pesquisa com os moradores de rua, em estado de morador de rua, em estado de rua, enfim, morador de rua, qual era a principal dificuldade deles, o que eles não aguentavam mais. Pasmem. Sabe qual é a primeira coisa que eles não aguentam mais? Serem filmados recebendo doações, recebendo ajuda de influencers digitais. Olha que ponto que nós chegamos. Que eles não aguentam mais. E a pesquisa começou quando uma emissora de TV estava fazendo, com uma repórter estava fazendo uma matéria, e de fundo apareceu um desses influencers, que vem uma pessoa filmando e aí o outro que vai dar comida ali, aí pousa do lado e conversa, chora, sabe aquela coisa ali?
E o sujeito ele não quer aceitar, ele empurra, ele fala que não, assim, dá para ver no vídeo ele empurrando que não. E aí os outros que estão na produção apontam o dedo para ele acaba aceitando e fazendo assim, e pega a sacola, e as pessoas viram a cara e vão embora, porque já está filmado, já vai para a rede social. Vendo isso, então a emissora resolveu fazer esse levantamento, e qual não foi a surpresa, que a primeira situação que incomodava esses moradores de situação de rua era que eles não aguentavam mais serem expostos dessa forma pelos influenciadores digitais. Você não vai ver um Chico Xavier fazendo propaganda quando ele entregava aquele monte de marmita que ele entregava. Qual é a necessidade de você diminuir a fome de alguém que está passando por dificuldade e mostrar na rede social que você está fazendo isso? Onde que está a base disso? Se não para fomentar o seu próprio orgulho. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Isso quando não é pior ainda que você expõe as pessoas ajudadas, auxiliadas, dificultando ainda mais, aumentando ainda mais o sofrimento deles, porque os expõe daquela forma. Mas qual é a necessidade de você colocar na rede social que você está fazendo uma obra assistencial? Não tem explicação. Pode querer dar a justificativa que você quiser, não, porque eu preciso prestar contas, etc, etc. Presta conta no direct com a pessoa, diretamente com a pessoa. Fez marmita? Tira foto daquele monte de marmita e manda no WhatsApp da pessoa. Você tem o contato dela. Para você ter pedido ajuda, você tem o contato dela. Manda para ela isso. Faça a prestação de contas se você achar que deve. E é importante fazer. Direto com a pessoa. Se você colocou na rede social, não se iluda. Você quer holofote. Eu sou importante. Eu estou ajudando. Graças a Deus não sou eu que estou precisando, eu estou podendo ajudar. Que egoísta que você é, não? Nossos irmãozinhos estão sendo ajudados. Nossa, que vaidoso que você é, que coisa feia, em cima da desgraça dos outros. Tem vergonha na cara, não? E a gente é bombardeado por isso o tempo todo. 917. Qual o meio de se destruir o egoísmo? Aqui essa mensagem é atribuída a Fenelon. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo, porque ele deriva da influência da matéria da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Tudo concorre para manter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo irá enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e com a compreensão que... vou repetir. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando identificado com os modos e as crenças, transformará os hábitos, os costumes, as relações sociais. O egoísmo é baseado na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tal altura que o sentimento da personalidade, de certa forma, desaparece diante da imensidão. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo a personalidade às suas proporções reais, o Espiritismo necessariamente combate o egoísmo. O contato do homem com o egoísmo dos outros muitas vezes o torna egoísta, porque ele passa a sentir a necessidade de manter-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, o homem é levado a também ocupar-se de si mesmo mais que dos outros.
Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e o homem pensará menos em si mesmo quando vir que outros nele pensaram. Sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Diante do transbordamento de egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para se abdicar de sua personalidade em prol dos outros, que quase sempre não a reconhecem. É sobretudo aos que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, quem quer que tenha pensado apenas em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono. Essa ideia de que primeiro eu, depois os outros, depois primeiro eu e a minha família, depois os outros, que é o egoísmo de família, é uma necessidade da personalidade fraca, que não consegue pensar sozinho, que não consegue raciocinar sozinho, que não consegue pensar. É simplesmente levado pelo que acontece à sua volta. Parece inofensiva, mas aquela música Deixa a vida me levar, vida leva eu, é um combustível fortíssimo para a irresponsabilidade, que é egoísta. A irresponsabilidade é egoísta, porque eu não penso nos outros. Eu penso só em mim. Em satisfação dos meus prazeres, em satisfação das minhas necessidades. E os outros estão nem aí para eles. Por que é que eu tenho que não sujar um transporte público? É público. Por que é que eu não vou desviar um dinheiro? Todo mundo desvia. Por que é que eu não vou limpar o local que eu trabalho? Ninguém limpa. Essa influência dos egoístas em nós. Espera lá, mas eu não sou assim. Ou pelo menos não deveria ser assim. Eu tenho que ser do jeito que eu acho que eu devo ser. Não rebelde sem causa. Mas nesse caso, ser rebelde contra o egoísmo é uma coisa extraordinária. Eu não quero ser egoísta como os outros. E vou lutar por isso. Claro que tem dia que a gente vai ter vontade de que pelo menos alguém note que a gente exista. Claro que vai ter esse dia. Aí levanta a cabeça, respira fundo, faz uma oração e volta a servir. Que as coisas não mudam porque eu acho que devam. As coisas mudam quando eu modifico-me. Quando eu mudo a mim e não aos outros. O egoísta quer que o outro se modifique para moldar-se à sua necessidade. O altruísta, que é o contrário de egoísmo, é altruísmo. O altruísta é aquele que serve, modifica-se e serve de modelo para o outro, caso o outro queira um modelo. Caso o outro queira um exemplo. Ah, o meu filho, a minha filha, é isso, é aquilo, egoísmo de família. Meu, posse. E quando não atende às minhas necessidades, egoísta de novo, então dá discussão. Servir. É para isso que nós nascemos. O maior dos maiores, o ser mais perfeito que habitou a Terra, ele veio aqui só para isso, para servir, mostrou como é que é. Fábio, eu não sei qual é a minha missão na Terra, vai saber agora. A sua missão na Terra é amar, servir. Ame e sirva. Essa é a sua missão. Não importa se é para servir 1 ou 10 bilhões. É servir. Kardec. Sem dúvida, fazem-se louváveis esforços para que a humanidade progrida. Incentivam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, mais do que em qualquer outra época. E, no entanto, o verme corrosivo do egoísmo é sempre
a praga social. É um mal real que se espalha sobre todo o mundo e do qual cada um torna-se mais vítima ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma epidemia. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos, remontando à origem. Que se procure, portanto, em todas as partes da organização social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, evidentes ou ocultas, que induzem, mantêm e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Restará apenas combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e pouco a pouco o veneno será eliminado. A cura poderá ser demorada, pois as causas são numerosas, mas não é impossível. Só se chegará a isso se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação, pelo conhecimento, pela instrução. Na educação que tende a criar homens instruídos, mas a que tende, não a educação que tende a criar homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Conhecimento do Espiritismo, por exemplo. A educação, quando bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manipular as características, como se conhece a de manipular as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas quando novas. Mas essa arte demanda muito tato, experiência e profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter o conhecimento da ciência para exercê-la de maneira frutífera. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante de seu nascimento, observando todas as influências perniciosas que reagem sobre ele em decorrência da fraqueza, da negligência e da ignorância dos que o conduzem, e o quão frequentemente fracassam os meios empregados para moralizá-lo, não se surpreenderá em encontrar tantos defeitos no mundo. Que se faça pela moral o mesmo que se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há muito mais do que se imagina as que requerem apenas uma boa cultura para produzirem bons frutos. Tem muita gente boa querendo apenas uma oportunidade para mostrar sua bondade. Precisamos criar essa oportunidade. O homem quer ser feliz, esse sentimento faz parte da natureza. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar sua posição na terra. Procura as causas de seus males a fim de remediá-los. Quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, a que produz o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o despeito dos quais ele é vítima a todo instante e que perturba todas as relações sociais, provocando desavenças, destruindo a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva em relação ao próximo, enfim, a causa que faz de um amigo um inimigo, então ele compreenderá que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. E acrescentamos, incompatível, inclusive, com a sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido com isso, com o egoísmo, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Assim como combate a peste, os animais nocivos e outros tantos flagelos, ele será induzido a isso pelo próprio interesse seu de combater o egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, que é o egoísmo, e desenvolver a outra, que é a caridade, esse deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quer garantir sua felicidade tanto no mundo terreno quanto no futuro. A felicidade, tanto nesse mundo quanto nas próximas encarnações, não depende de nada exterior a mim. Depende do que está dentro de mim. E o que está dentro de mim precisa ser trabalhado com cultura, com instrução, com educação, com conhecimento, para que eu transforme esse vício horrendo chamado egoísmo através da caridade. Fábio, eu não sei como fazer a caridade. Sabe? A caridade é o amor em ação. Então vamos lá, o primeiro passo da caridade é cortesia. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A cortesia é o primeiro passo para vencer o egoísmo. Pensa nisso.
A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o primeiro passo do amor. A gentileza é o primeiro passo do amor. Ser gentil com a outra pessoa. Ser cortês com a outra pessoa. É assim que começa-se a vencer o egoísmo. Porque ao ser gentil com alguém, você está ferindo o egoísmo e o orgulho dentro de você. Ao ser cortês com alguém, a dar a sua vaga na fila, por exemplo, é vencer o egoísmo, é dar um tapinha nele. É dar uma cutucada nele com uma agulha. Dê 1 milhão de cutucadas com a agulha e você mata o egoísmo. Qual é o primeiro passo da caridade? A cortesia. Qual é o primeiro passo do amor? É a gentileza. Com essas duas armas, vamos aniquilar o egoísmo de dentro da gente. Amor e caridade. E o primeiro passo para cada um não é difícil. Da caridade é a gentileza. Perdão, da caridade é a cortesia. Do amor é a gentileza. Vamos andar? Dá para andar sim. Dá para evoluir. Basta querer. É isso. Amanhã nós vamos começar características do homem de bem. Depois tem conhecimento de si mesmo. Só vai ficando mais difícil. Não é nada, a gente vai conseguir sim. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Divulgue a doutrina espírita. Eu vi uma entrevista do Haroldo Dutra e ele dizia que ele tem um grande medo de daqui a alguns anos nós não termos mais centros espíritas porque os jovens não estão entrando para a doutrina e os velhos vão morrendo. É verdade. É verdade. A geração que foi criada agora pelos coitadinhos que acharam que sofreram muito sendo filhos da minha geração, estão cheios de traumas. Judiação. Estão criando pessoas fracas que não chegam a lutar contra as más inclinações. Alguma coisa errada não está certa, né? É isso. Sou Fábio Pereira. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.